vamos abrir para Vossa Excelência uma exceção para que Vossa Excelência tenha o tempo que lhe convier para esgotar todos os seus questionamentos, por ser também autor desse requerimento e se tratar de uma reunião que está ligada à subrelatoria que Vossa Excelência tem a honra de relatar aqui nesta CPI. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Hugo, agradecer ao relator, deputado Luiz Sérgio, e já iniciando como subrelator para a investigação das irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil, dizer o seguinte, que mesmo com alguns depoimentos por parte de convocados nesta CPI, ainda pairam certas dúvidas relacionadas à complexidade de toda a manobra contractual tramada para dificultar investigações e o próprio entendimento da obscura concepção da 7 Brasil. Partindo do processo licitatório, idealizado por Vossa Senhoria, envolvendo a SPS, como também prósperas empreiteiras, ambas associadas a empresas drilling, subcontratadas para construir navios sondas e plataformas para operação no pré-sal, deixo claro que a má-fé impera e dilapida o patrimônio do país. Ao passo que, ao abrir brechas para ações delituosas, no âmbito de um projeto promissor, frustrou a população brasileira que aguarda ansiosamente o desfecho justo, penalizando severamente criminosos da estirpe de Vossa Senhoria. Então, iniciando, portanto, as minhas perguntas, os meus questionamentos, de quem partiu a indicação de seu nome para presidir a 7 Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o meu direito de permanecer em silêncio. Essa é a conduta de todos os criminosos. Essa é a conduta, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de todos os criminosos que dilapidaram o patrimônio público, como Vossa Senhoria, que vem aqui por orientação dos seus advogados para ficar calado porque sabe que é culpado. Porque se não tivesse o que temer, Vossa Senhoria vinha aqui para falar, e não para vir aqui ficar calado de forma desrespeitosa aos membros dessa CPI, de forma desrespeitosa ao povo brasileiro, porque quer e aguarda uma posição, e nós vamos fazer, de passar o Brasil a limpo. E passar o Brasil a limpo é colocar criminosos da sua estirpe sendo penalizados severamente. Mas, de qualquer maneira, eu vou continuar aqui os meus questionamentos para poder ter a certeza de que Vossa Senhoria é criminoso, é culpado, e que o lugar de Vossa Senhoria não é aqui e nem no meio da sociedade. O lugar de Vossa Senhoria é em outro, daqueles marginais que merecem ser penalizados pelo que faz. Que ligação de caráter pessoal profissional o senhor tinha com o senhor Renato Duque e Pedro Barusco? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer meu direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria também participou do recebimento de propinas nas negociações das sondas encomendadas pela Petrobras? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Quanto Vossa Senhoria recebeu, de propinas nas negociações das sondas encomendadas pela Petrobras? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Essa quantia de propina da corrupção que Vossa Senhoria fez parte, como corrupto que é, era somente sua ou era dividida com mais alguém? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Havia alguma parcela a ser destinada a partidos políticos? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Quais eram esses partidos políticos e quais os valores e quem eram os operadores desses partidos políticos que faziam parte do seu esquema de corrupção? Da mesma forma, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria confirma a informação prestada na delação premiada do senhor Pedro Barusco de que foram pagos, a título de propina pelo estaleiro Rio Grande, 60 milhões de reais para serem divididos entre João Vacari, tesoureiro do PT, que ficava com 2/3, e o terço restante
para ser dividido entre o diretor da Petrobras, Renato Duque, Casa 1, e Pedro Barusco, Eduardo Musa e Vossa Senhoria, pela Sete Brasil, com 2 casas. Por Casa orientação, 2. por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Na delação premiada que o senhor Pedro Barusco fez, ele acusa Vossa Senhoria. Então, e Vossa Senhoria confirma, na contabilidade de propina feita por Pedro Barusco, referia-se, quando ele cita Mars, ele referia-se ao senhor? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria confirma ter recebido, em julho de 2013, $1.035.996 como propina pelas encomendas de sondas feita pela Sete Brasil, propina essa que está na delação do seu Pedro Barusco, que, segundo ele, Vossa Senhoria recebeu? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Quando e quais cargos Vossa Senhoria exerceu antes de ser indicado para o cargo de presidente da Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual era a sua remuneração anual na Sete Brasil? Vossa Senhoria tem aplicações no exterior? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual o valor do seu patrimônio? Tem bens em nome de terceiros e qual o valor? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Que estaleiros foram contratados pela Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual o volume de recursos investidos na Sete Brasil pelo BNDES? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual o volume de recursos e quais fundos de pensão investiram na Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual o volume de recursos e quais fundos de pensão investiram na Sete Brasil e quais as cotas de cada um deles na Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Quantas sondas foram projetadas? Quantas e quais empresas foram contratadas para a sua construção e quem eram os seus representantes? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual o volume estimado de despesas com obras para a construção das sondas? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual o valor estimado para a operação das sondas após sua construção? Da mesma forma, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. O delator Pedro Barusco, ele afirmou que Vossa Senhoria é o mentor, é o comandante de toda manobra contractual que envolve a Sete Brasil, que está exatamente através dessas manobras contractuais envolvidas nesse escândalo de corrupção. Palavras do delator Pedro Barusco. O senhor afirmou isso que sim, é correto as afirmações dele? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria conhece o senhor Júlio Faerman? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Que assuntos tratou com o senhor Júlio, Vossa Senhoria? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria conhece a empresa SBM Offshore? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Houve má-fé em fomentar a criação da Sete Brasil com financiamento de capital coletivo formado por fundos de pensões e fundos de investimentos administrados por instituições? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Por que os agentes financeiros deixaram de aportar recursos na Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual valor a Lute investiu na Sete Brasil? Quem a representava e com quem Vossa Senhoria tratava lá na Lute? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Qual valor a EIG investiu na Sete Brasil? Com quem Vossa Senhoria tratava na EIG? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Alguma instituição financeira envolvida na concepção da Sete Brasil declarou prejuízo na vigência de vossa gestão? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Por qual motivo as empresas Drilling, Copacabana, Leme, Arpoador e várias outras
são domiciliadas na Holanda e na Áustria. Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria conhece o senhor Jonathan Taylor? Já tratou assuntos diretamente com este senhor? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria sabe nos informar se o Banco BTG Pactual levou algum tipo de prejuízo ao se envolver com a Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Onde estão os documentos, arquivos e contratos da Sete Brasil? Quem são os responsáveis pela guarda desses documentos? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria tem conhecimento de ativos que a Petrobras possuiu ou possui na África? Quais? E descreva-os. Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Quais ativos da Petrobras foram vendidos na África? Quem os comprou? Por qual valor? E qual era o valor de sua avaliação e quem os avaliou? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria disponibilizaria a sua agenda a esta CPI? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria abriria mão de seu sigilo bancário e telefônico e entregaria os extratos a esta CPI? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Pedro Barusco informa que o valor de propinas na Sete Brasil é da ordem de 10 milhões de reais. O que Vossa Senhoria acha desse valor? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria sabe dizer quem é e qual o envolvimento e a participação no esquema de corrupção da Petrobras dos senhores José Carlos Mulay e Fábio Pavan? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria pagou, direta ou indiretamente, por alguma consultoria supostamente executada pelo senhor José Disseu na vigência de vossa gestão na Sete Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria fez doações pessoais à candidata Dilma Rousseff? Qual o valor e por que fez essas doações? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria conhece o senhor Vacari, Youssef, Ricardo Pessoa, José Disseu, e que assuntos tratava com cada um deles? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Com quem Vossa Senhoria tratava na Petrobras? Na FUNCEF, na Previ, na Avalia, no BTG Pactual, no Santander, no Bradesco? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria teria algum problema em participar de acareação com o senhor Paulo Roberto Costa, com Ricardo Pessoa, Augusto Mendonça, Gerson Almada, com Youssef? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. E com o senhor Pedro Barusco? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Entendo que é necessária a acareação o mais rápido possível, o mais rápido possível, não é? Do senhor João Carlos Ferraz, com todos esses que eu citei aqui. Acho que deveremos apresentar o requerimento e quero já pedir aqui a todas as senhoras e senhores deputados o apoio para que nós possamos aprovar o requerimento de acareação do senhor João Carlos Ferraz com todos esses envolvidos, não é? Porque entendo da gravidade dos crimes cometidos pelo senhor João Carlos Ferraz e que vem aqui, volto a repetir, de forma desrespeitosa, utilizar-se da orientação dos seus advogados para que ficar em silêncio. Alguma pessoa de vossa família envolvida direta ou indiretamente, de alguma forma, com esquema de corrupção que sangra os cofres públicos no Brasil? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Vossa Senhoria se considera parceiro do senhor Musa, conhecido como Muzamba, conforme delatou Pedro Barusco ao Ministério Público? Teme eventual acareação com este senhor? Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Mais um requerimento que vamos apresentar. Vossa Senhoria tem medo de alguma retaliação que Vossa Senhoria possa receber?
Por orientação dos meus advogados, eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Senhor presidente, eu fiz aqui mais de 50 questionamentos, mas o senhor João Carlos Ferraz, ex-presidente da Sete Brasil, participações. Presidente, quando da concepção da Sete Brasil, e que eu já disse isso aqui em outras oitivas, que a Sete Brasil ela foi claramente criada com a finalidade de burlar a lei, de participar desse esquema criminoso de corrupção, esquema esse que foi todo ele arquitetado quando, obviamente, da concepção da Sete Brasil, e principalmente na gestão do senhor João Carlos Ferraz, que eu tenho certeza não ficará impune, porque o país, a Petrobras, não merece que corruptos dessa estirpe fiquem impunes, merece que vão parar aonde deve parar os corruptos do Brasil. E eu tenho certeza que a justiça brasileira vai fazer a sua parte, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver corruptos dessa estirpe, volto a repetir, pagando o preço caro da corrupção, do qual ele foi um dos artistas principais. E eu tenho certeza que quando a Sete Brasil foi concebida, ela tinha uma finalidade, como eu já disse, de burlar a legislação, e a finalidade clara, que ela seria responsável pela construção dos navios sondas, não é? Num esquema perverso e corrupto de daquilo que sempre foi um dos grandes orgulhos do povo brasileiro, que foi a Petrobras. Mas o senhor João Carlos Ferraz vem aqui utilizando o direito de ficar em silêncio. Nós vamos, obviamente, que apresentar também os requerimentos para que ele possa, e eu espero que seja aprovado, tenho certeza que será, requerimentos para que Vossa Senhoria possa participar de acariações com todos esses envolvidos, seus parceiros na corrupção e na roubalheira do país, seus parceiros que devem ter o mesmo destino que Vossa Senhoria também tem que ter, mas que o direito de Vossa Senhoria de ficar em silêncio aqui, é bom que Vossa Senhoria já vá treinando esse direito, porque eu tenho certeza que no final de toda essa apuração, onde Vossa Senhoria vai parar, Vossa Senhoria não vai ter com quem conversar. Lá Vossa Senhoria vai ter que realmente ficar em silêncio, ou no máximo, conversar com as paredes. Mas o silêncio vai ser muito praticado por Vossa Senhoria, que eu espero que Vossa Senhoria possa ficar lá por muitos e muitos anos, pagando, e na maioria do tempo em silêncio, pelo crime que Vossa Senhoria cometeu, junto com outros parceiros seus, de corrupção na Petrobras, através da Sete Brasil, empresa que Vossa Senhoria presidiu, que Vossa Senhoria ajudou na concepção, que Vossa Senhoria criou para burlar a lei, para corromper, para roubar, e que eu espero que Vossa Senhoria possa, e tenho certeza que isso vai acontecer, pagar pelos crimes que Vossa Senhoria cometeu contra o povo e contra este país. É só, senhor presidente. Obrigado, deputado André Moura. Deputado, e impressionante é que, se a gente for olhar o fruto do crime, continua aí. Os contratos continuam em andamento. Então eu vou fazer um requerimento para que esses contratos sejam cancelados. E não há de se falar em desemprego, que o desemprego com a nova licitação vai ser suprido. Agora não pode, o fruto é como uma quadrilha que roubou um banco e foi presa essa quadrilha, mas o dinheiro ficou com a quadrilha. Então as obras estão aí, os estaleiros estão aí, os contratos estão firmando, estão andando, e há até quem defenda a continuidade desses contratos. Vossa Senhoria terá, deputado Félix Mendonça, nosso segundo vice-presidente da CPI, pelo menos o total apoio desse parlamentar que aqui está. Deputado Onyx também já está se colocando à disposição para que realmente a gente possa dar um freio e paralisar a execução desses contratos que sangra os cofres públicos do povo brasileiro através da Sete Brasil junto à Petrobras. E que essa sangria que ela continua acontecendo, ela possa penalizar aqueles que continuam comandando essa sangria junto à Petrobras e aqueles que iniciaram, que foram os grandes mentores, que participaram da corrupção e que, além disso, arquitetaram, como o senhor João Carlos Ferraz, tenho certeza, foi um desses grandes mentores. E que a população brasileira possa acompanhar de perto o destino final de pessoas como ele. E que eu tenho certeza que também poderei contar com o apoio de Vossa Excelência no nosso requerimento de acariação entre ele e todos os demais envolvidos, claro,
para que possam aqui passar por essa cariação e que eu tenho certeza que nós possamos fazer justiça com tudo aquilo que estamos acompanhando, não é? E eu tenho certeza que o povo brasileiro aguarda com muita ansiedade que corruptos como esse paguem caro pelo que estão fazendo. Obrigado, deputado André Moura. Com a palavra,